Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula e dessa vez nós já começaremos a estudar a nova lição da nossa escola bíblica dominical, que vamos estudar o livro de Mateus, que tem por tema Jesus, Messias e Rei. Essa é a nossa nova lição, uma lição maravilhosa, onde nós vamos procurar aprender um pouco mais da palavra de Deus, estudando o livro de Mateus. E já vamos, sem perda de tempo, começar aqui. A lição 1 tem por tema Mateus 1 e 2. Nós estudaremos capítulo 1 e capítulo 2 nesta primeira lição, e tem por tema a genealogia e o nascimento de Jesus. O texto áureo vai dizer: ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus capítulo 1, versículo 21. A verdade prática vai dizer: aqueles que buscam Jesus sempre vão encontrá-lo, e ao encontrá-lo, o melhor que podem fazer é adorá-lo. Então, aqui já remetendo aos magos que vão em busca de Jesus e encontram ele, e ao encontrá-lo o adoram, contrariando ao que Herodes e os seus sacerdotes e escribas fizeram, que quando descobriram onde o mestre, onde Jesus ia nascer, não foram para adorá-lo, não buscaram para adorá-lo, mas apenas buscaram para exterminá-lo, e assim remetendo aos 13 reis magos que buscaram Jesus, encontraram, e aqui diz que a melhor coisa a se fazer é adorá-lo. A nossa leitura bíblica para estudo é Mateus capítulo 1, versículo 18 e Mateus capítulo 2, versículo 23. Mateus ele vem trazendo para a gente, quando nós estudamos os seus livros, vamos estudar ele e as suas peculiaridades, inclusive vamos ver temas que tem apenas no livro de Mateus, não vamos encontrar nos outros evangelhos, vamos encontrar apenas no livro de Mateus. Então nós vamos estudar, basicamente, vamos dar ênfase no estudo a essas peculiaridades, nos temas que vamos abordar, que apenas Mateus vai abordar e não os outros evangelhos. Então a lição ela dá ênfase para esses temas que são exclusivos de Mateus. Inclusive aqui na nossa própria lição, ele vai dar os temas que são exclusivos de Mateus, que é Mateus capítulo 1, do 18 ao 25, que trata do anúncio do nascimento a José, temas exclusivos esses, tá? E Mateus capítulo 2, do 1 ao 12, que vai tratar dos magos, que também é um assunto exclusivo de Mateus, e Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 23, que vai tratar da fuga para o Egito, matança das crianças e retorno para Nazaré. Talvez você vai dizer, mas senti falta de outros assuntos de Mateus. É porque esta lição aborda exclusivamente esse fator de que assuntos do livro de Mateus que são abordados apenas em Mateus, porque nós sabemos que os evangelhos eles vão complementando um ao outro. Então, esses são temas que somente Mateus vai abordar, que são os temas que nós estudaremos hoje, que vai complementar outros evangelhos da Bíblia. E conforme a própria lição já diz aqui na introdução, nós já sabemos, mas só para lembrar, evangelho significa no grego boa nova, boa notícia. Então, os evangelhos foram escritos para anunciar esta boa nova, a boa nova da salvação a todos os povos. Então, os evangelhos têm essa intenção de anunciar a boa nova do evangelho de Jesus Cristo. O tópico 1 vai dizer o Evangelho segundo Mateus. O subtópico 1 nós vamos ver autor, data e local. A referência é Mateus capítulo 9, versículo 9, que diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Então, Mateus, mesmo que o nome de Mateus não seja citado no Evangelho, se você começar a ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que o nome dele não é mencionado. Porém, toda a igreja do primeiro século não tinha dúvida de que, de fato, esta obra era do apóstolo Mateus. E Mateus, que tem como significado do nome Mateus, dom de Deus, esse é o significado do nome. Nós já estudamos que o significado dos nomes para o povo de Israel era muito forte, porque quando eles davam um nome a uma pessoa, ou
era algo referente àquele momento do nascimento, algo que havia ocorrido naquele momento, ou algo para o futuro, algo que eles almejavam para aquela criança. Então, o nome no povo judeu, ele sempre teve um significado muito forte, tanto que nessa lição nós vamos estudar quando o anjo vai e diz qual vai ser o nome do Messias. E o próprio anjo fala a José qual será o nome que será dado ao Messias. Então, o significado dos nomes no povo judeu tem uma relevância muito grande. E o significado do nome de Mateus é dom de Deus. Mateus que deixou a sua profissão de coletor de impostos, né, para seguir o Mestre Jesus quando foi chamado. Mateus, que em outros evangelhos, se você for notar, ele é chamado por outro nome, ele é chamado de Levi. Então, se você não se atentar, você acaba depois perguntando, mas quem é esse Levi que aparece aqui em Marcos, que aparece aqui em Lucas? É bom atentar que Mateus também era chamado de Levi, ou ele tinha um nome duplo, ou um segundo nome que era dado a ele. Mas ele também é chamado, inclusive em Marcos, se você pode buscar lá, Marcos capítulo 2, versículo 14, e Lucas capítulo 5, do 27 ao 28, você pode fazer essa comparação, que você vai encontrar a mesma história que é relatada em Mateus, você vai encontrar nessas referências, só que chamando Mateus de Levi. Interessante também falar que ele era filho de Alfeu, porque a Bíblia dá ênfase a isso, a Bíblia cita o nome de seu pai, que era Alfeu. Ele era judeu por nascimento e em seu trabalho como coletor de impostos, ele coletava impostos para o Império Romano. E ele aprendeu a falar fluentemente o grego, provavelmente para ser um algo a mais para ele, porque o grego naquele tempo era a língua universal. Então ele aprendeu a falar grego fluentemente e como se fosse algo para somar com a sua língua natal, que a sua língua original era a língua aramaica, mas ele aprendeu a falar fluentemente o grego mesmo para complemento da sua língua materna. E outra coisa que você vai encontrar também, Mateus sendo chamado, é de publicano. Eu sei que é uma coisa simples, a grande maioria já sabe, mas é sempre interessante você dar ênfase, porque pode ser que algum aluno seu não saiba. Então, publicano, você sabe que é a mesma coisa que coletor de impostos. Quando os judeus se referiam, diziam, Mateus o publicano, já sabiam que era Mateus o coletor de impostos, é a mesma coisa o significado de publicano. Mas é interessante nós notarmos que existiam duas classes de publicanos naquele tempo. Vamos subdividir em primeira classe e segunda classe. E essa primeira classe de publicanos, ela era composta por pessoas ricas, normalmente romanos ricos, que eles adquiriam o direito de cobrar impostos em determinadas regiões. Então, um exemplo que nós temos na Bíblia de uma pessoa dessa primeira classe de publicanos, que nós encontramos na Bíblia, é a história de Zaqueu. Lembra a história de Zaqueu lá em Lucas? Você pode ver depois para apresentar para os seus alunos. Lucas capítulo 19, versículo 2, onde fala de Zaqueu. Zaqueu que lá vai citar que ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era da primeira classe dos publicanos. Só que a diferença é que Zaqueu era judeu, né? Mas a grande maioria dos publicanos de primeira classe era composta mesmo por romanos. E temos a segunda classe de publicanos, que era composta por pessoas, por trabalhadores terceirizados, digamos assim, que eles eram terceirizados pela primeira classe de publicanos. Tinha a primeira classe, como se a primeira classe contratasse uma segunda classe para coletar os impostos para eles. E essa segunda classe de publicanos, eles faziam a cobrança dos impostos e das taxas e eles sentavam nas coletorias de impostos e normalmente eles eram acompanhados por soldados romanos. E era assim que Mateus se encontrava quando Jesus o chamou. Ele encontrava-se sentado na sua coletoria de impostos, exatamente assim que Mateus vai relatar que ele se encontrava. E é interessante dar ênfase que essa segunda classe de publicanos a qual Mateus pertencia, ela era muito mais odiada do que a primeira classe, muito mais odiada pelos judeus do que a primeira classe, porque a primeira classe, no seu
número maior era composto por romanos. Mas essa segunda classe de publicanos, ela era composta por judeus. Judeus que tinham se aliançado com os romanos para fazer essas cobranças. Então, inclusive, esses judeus eram tidos como traidores, como pecadores, como a gente pode confirmar em Mateus 9:9, que é onde a gente fez essa leitura. Se você for ler o 9, o 10 e o 11, capítulo 9, versículo 10 e 11, você vai ver que eles eram odiados e eram tidos como traidores do povo, como pecadores. E depois que Jesus chama Mateus, ele dá um banquete para Jesus. A história vai contar. Mateus dá um banquete para Jesus, e lá nesse banquete, antigamente o banquete não era algo fechado, era algo que as pessoas podiam chegar e participar. E lá neste banquete encontram-se muitos outros cobradores de impostos igual Mateus. E as pessoas começam a julgar por que Jesus está sentado com pecadores, com traidores do povo, que era como os publicanos eram tidos. Continuando aqui nosso tópico 1, né? O nosso tópico 1 é autor, data e local. Então, autor, nós já vimos a data. A data era aproximadamente, a data em que foi escrito o livro de Mateus, é aproximadamente 58 a 68 depois de Cristo, é a data aproximada desse escrito. Há evidências de que o livro de Mateus tenha sido escrito originalmente em hebraico, ou que ele tenha sido feito duas cópias, uma em hebraico e outra em grego. Há evidências para se acreditar nisso. O pano de fundo, o contexto dessa história se dá na Antioquia. Na cidade de Antioquia é o local provável em que foi escrito o livro de Mateus, uma cidade situada na costa da Fenícia ou da Síria, e é geralmente aceita como o local onde Mateus escreveu este livro. O subtópico 2 vai dizer: Mateus e os demais evangelhos. A referência é Mateus capítulo 1, versículo 1, que diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a gente vê que Mateus tinha como uma preocupação principal no livro mostrar que o Messias que os israelitas estavam esperando, que foi predito no Antigo Testamento, é este Jesus que esteve entre eles. Esse era o Messias tão esperado, tão aguardado. Então, com isso a gente nota que o livro de Mateus ele foi escrito para o povo judeu. E a gente tira essa conclusão de todas as referências que Mateus faz do Antigo Testamento, porque o povo judeu era grande conhecedor do Antigo Testamento. Então eles estavam esperando esse Messias, porque os profetas já haviam predito que este Messias viria. E o livro de Mateus ele vem para mostrar que esse Messias que eles estavam aguardando é este Jesus que ele apresenta agora a ele, que eles haviam rejeitado. Então Mateus tem essa preocupação em mostrar para os judeus que esse Messias que eles tanto esperavam, que os profetas haviam predito no Antigo Testamento, é Jesus de Nazaré. Então, os 4 evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam temas muito parecidos, tanto que muitas vezes você vê a mesma história que é contada em um, contada em outro. Só que por isso que aqui nós estamos trazendo temas que são tratados peculiarmente, somente, que são encontrados exclusivamente em Mateus, para você ver que não os 4 evangelhos não são repetição um do outro, não. Cada um apresenta a sua visão no seu ponto de vista. E lembrando que esse evangelho de Mateus ele foi escrito para pessoas que tinham sido testemunhas oculares da vinda de Jesus na terra, da vinda e ressurreição de Jesus, né? Então, os 4 evangelhos eles foram escritos sim sob inspiração do Espírito Santo, né? Quando ainda havia este grupo de pessoas, de testemunhas oculares da vinda de Jesus. Então, cada evangelho ele vai complementando um ao outro. Então, as histórias que você vê em um, às vezes você vê em outro, mas aqui nós vamos abordar os assuntos que tem exclusivamente em Mateus, que vai complementar as outras histórias dos outros livros, para você ver como cada livro tem a sua importância. Os 4 evangelhos têm a sua devida e grande importância. E esse livro de Mateus nós vamos encontrar como tema principal justamente isso, né? Comunicar que aquilo que o Antigo Testamento predisse a respeito da vinda do Messias
foi cumprido na pessoa de Jesus. E agora ele traz essa realidade através do livro de Mateus. E nós vamos encontrar, até de ênfase aqui do que está na revista mesmo, você pode encontrar na sua revista, o que cada autor dos 4 evangelhos ele vai abordar como tema principal. Mateus é o evangelho do Messias, o rei dos judeus. É isso que o livro de Mateus aborda como tema principal. Marcos vai trazer o evangelho do servo aos romanos. Lucas vai trazer o evangelho do filho do homem aos gregos. E João vai trazer o evangelho do Filho de Deus. Então, cada um ele aborda como um tema principal para aquele ponto de vista da história que ele teve e aborda um tema principal, que são esses que eu li aqui. E o livro de Mateus, se você for observar, ele dedica grande parte do seu início como se fosse uma das coisas mais importantes do livro, que logo no começo você vê a história mais importante, o começo daquela história mais surpreendente, e você vê que Mateus ele aborda no princípio a genealogia de Jesus Cristo. E a gente vê que ele não vai falar somente de Abraão, que é o pai dos judeus, não, ele vai até Davi. E essa linhagem real, a linhagem real para o povo judeu era muito importante, porque eles estavam aguardando as profecias do Antigo Testamento se cumprir. As profecias do Antigo Testamento diziam que Jesus viria da linhagem de Davi. Então, por isso que Mateus aborda a genealogia de Jesus Cristo, porque para os romanos isso tinha uma importância muito grande, porque eles já esperavam o Messias, e esse Messias tinha que vir da genealogia de Davi, do rei Davi. Então, Mateus tem toda essa preocupação, já que ele está escrevendo para judeus, ele tem toda essa preocupação em colocar a genealogia de Jesus Cristo, mostrando desde Abraão, passando pelo rei Davi, e assim se cumprindo, mostrando que as profecias que haviam sido feitas no Antigo Testamento estão se cumprindo agora, no tempo deles. E é isso que ele está tentando mostrar. Essa é a importância da genealogia de Jesus Cristo para os judeus. Ela tinha grande importância, sim, no meio desse povo. O subtópico 3 vai dizer: características de Mateus. A referência é Mateus capítulo 1, versículo 22, que vai dizer: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Nós já vimos que Mateus ele é uma ponte, vamos imaginar ele como um tipo de ponte que vai interligar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mateus é basicamente essa ponte entre esse elo que liga o Antigo com o Novo Testamento. E ele tenta puxar por várias vezes, ele diz como foi dito pelos profetas, e ele cita a fala dos profetas, mostrando que aqui está se cumprindo o que foi dito no Antigo Testamento, que foi predito pelos profetas no Antigo Testamento, e ele normalmente ele cita a frase que o profeta disse, e ele mostra na atualidade deles, na vinda de Jesus, como se estivesse se cumprindo o que foi dito no Antigo Testamento. Então ele faz esse elo, essa ligação de Antigo com o Novo Testamento. E o grande número de citação do Antigo Testamento usado no livro de Mateus indica que Mateus destinou o seu texto principalmente a um público judeu, que foi o que a gente já deu ênfase aqui, mas é sempre interessante nós voltarmos. Ele emprega grande ênfase nas passagens do Antigo Testamento que identificam Jesus como o Messias, o Cristo, o Rei de Israel, por tanto tempo esperado. Então, esse prenúncio que foi feito, Mateus vem e tenta mostrar que, provar através da genealogia, através de Davi, chegando até Jesus, provando que Jesus sim é o Messias esperado, e que sim, tudo que foi predito agora se cumprirá através da vida de Jesus, e que ele é o Salvador e Messias de Israel. Então aqui nós vemos que na apresentação de Mateus, que ele faz a respeito de Jesus, vem mostrar que o tema central é que Jesus é o Rei longamente esperado pelo povo de Israel. E um dos exemplos desse elo, dessa ligação do Antigo para o Novo Testamento, um dos exemplos dessa ponte, eu separei aqui, mas você pode ler para os seus alunos, e esses textos estão na revista, tá? Em Mateus 1, 23 vai dizer: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Ele está se referindo lá a Isaías 7,14, que diz: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um filho, porá nele o nome de Emanuel.
Já a segunda referência que ele cita é lá em Mateus 2,6, que Mateus vai dizer: você, Belém, da terra de Judá, isso é quando ele cita o que os profetas falaram, tá? Mateus capítulo 12, versículo 6. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais cidades de Judá, por de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Aí ele está fazendo referência a Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 12, que diz: o Senhor Deus diz: Belém, Efrata, é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Então, a gente encontra Mateus sempre citando o que os profetas falaram. A gente vai encontrar textos em Mateus que se referem a textos do Antigo Testamento, dos profetas, do profeta Miqueias, do profeta Isaías, do profeta Oséias. A gente vai sempre encontrar Mateus fazendo esse elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Tanto que das 15 parábolas que são citadas em Mateus e dos 20 milagres que também são descritos em Mateus, 10 dessas parábolas e 3 desses milagres não são mencionados nos outros evangelhos. Então, como eu disse, é o complemento, um complementa o outro. Então, igualmente, outra coisa que não é citada nos outros evangelhos é a narrativa da ressurreição dos santos. Quando Jesus ressuscitou, também não é citada em outros evangelhos. Essa referência você encontra em Mateus 27, do 51, 52. E a selagem da pedra do sepulcro de Jesus e os guardas que foram colocados, guardas romanos também à porta desse sepulcro, também não é citada em outros evangelhos. Isso você encontra em Mateus 27, 62 e 66, caso você queira conferir. Então, esses são relatos exclusivos do livro de Mateus, que você não encontrará em outros evangelhos. Em Jeremias capítulo 23, versículo 5, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então essa é uma das passagens também que se refere ao Messias. Levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, o que significa o seu reinado, como nós vemos agora descrito em Mateus. Só para nós fazermos esse elo, essa ligação que Mateus tanto dá ênfase no seu livro. O tópico 2 vai dizer genealogia e nascimento do Messias. O subtópico 1 diz a genealogia. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio até Cristo, 14. A referência a Mateus capítulo 1, versículo 17. Na linhagem do Messias, Mateus destaca o chamado de um homem chamado Abraão, para ser o pai da nação judaica. Desta nação judaica que se formou a partir de Abraão, Mateus também vai citar um outro homem chamado Davi, que foi chamado para ser o pai dessa linhagem real, que iria até a chegada do Messias. Então, se houvesse alguma dúvida para os judeus, se houvesse alguma dúvida quanto à linhagem de Jesus Cristo, essa reivindicação sobre o reino teria sido inválida. Por isso que Mateus, ele faz com grande dedicação esse relato da genealogia, para que no povo judeu não houvesse dúvidas de que aquele era o Messias esperado, que ele vinha da descendência de Abraão como um pai da nação judaica e também vinha de desta nação judaica que foi chamado, que era Davi, que era o pai da linhagem real. Então Jesus vinha desta linhagem conforme os profetas haviam predito. Então Mateus, ele busca colocar de uma forma que não fique dúvida para o povo judeu que de fato Jesus era este Messias esperado. Então, quando nós encontramos na genealogia a palavra gerou, que um gerou ao outro, talvez esse significado não seja uma descendência direta, mas fosse mais como o significado de uma ascendência direta, só para a gente não ficar com dúvida quanto a isso. O subtópico 2 diz, o nascimento anunciado a José. Referência a Mateus capítulo 1, versículo 21, vai dizer, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados dele. Mais um assunto que é tratado apenas no livro de Mateus. Nós estamos aqui mais uma vez no assunto exclusivo de Mateus, quando ele diz: e lhe porás o nome de Jesus, do hebraico Jeová, o Salvador. Porque, continuando, nós vamos fazer a explanação do versículo que nós acabamos de ler, tá? Porque ele salvará. Se nós formos ver o ele aqui, ele está enfático, está enfatizado. Ele é o que deve salvar, ele pessoalmente e pelos atos pessoais dele. É o que damos a entender. Ele salvará o seu povo, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel em primeira instância, mas em segunda instância ele veio para salvar todos os povos, línguas, nações, todas as famílias da terra. Ele veio para quebrar este muro de divisão que havia entre judeus e gentios, e agora ele é o salvador não apenas do povo de Israel, mas o salvador de todo o mundo. Salvar dos seus pecados. Então, quando ele fala salvar dos seus pecados, é no sentido mais abrangente da palavra mesmo. Porque, como diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, parte B, ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou do nosso pecado. E como diz aqui na revista, a expectativa do povo judeu era que ele salvasse da tirania do povo romano. Isso era o que o povo de Israel esperava, que eles fossem salvos, que Jesus os salvasse dessa tirania do povo romano, para que eles fossem os reis da terra. Mas não, Deus ele não tinha esse propósito. Quando ele fala em salvar dos seus pecados, essa questão de salvação era muito mais abrangente do que apenas as coisas materiais que os israelitas esperavam. Não, quando ele fala era salvar mesmo o ser humano do pecado, da morte, do juízo. Era esse tipo de salvação que Jesus veio trazer, e não a salvação do jugo romano, como os israelitas assim esperavam. O tópico 3 diz: os magos e a morte das crianças. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Essa referência está em Mateus capítulo 2, versículo 2. Aqui, mais uma vez, um assunto que é proposto apenas no livro de Mateus, é encontrado apenas no livro de Mateus. Os magos, do grego magoi, eram homens sábios, mágicos ou astrólogos. Provavelmente eles tenham vindo da Pérsia ou da Babilônia, onde os sábios faziam parte da ordem sacerdotal. E esse fato de que uma estrela guiaria esses magos para um nascimento tão especial, era algo extremamente aceito naquele tempo, porque os magos, os astrólogos, eles cuidavam, eles viam essas coisas, eles estudavam essas coisas, então não era algo anormal para ele quando foi dito que essa estrela os levaria até o rei dos reis. Então essa ideia ela foi amplamente aceita. E a gente nota que o nome dos magos não é citado, mas os objetos que eles levaram para Jesus é citado. É citado que eles levaram ouro que era algo ligado diretamente à realeza, levaram incenso que era uma resina aromática muito cara, e mirra, que era um perfume de alto valor. Então esses 3 magos, eles chegam até Jerusalém, e lá eles encontram Herodes que era o rei de todo Israel, e eles indagam: onde eu encontro este menino para que possamos adorá-lo, o rei dos reis. Então Herodes ele vai e pergunta aos seus escribas, né, e aos seus principais sacerdotes, onde haveria de nascer este menino. Então os escribas e os principais sacerdotes, os escribas que eram as pessoas, os escritores daquela época, e os principais sacerdotes, que eram conhecedores das escrituras, vão provavelmente lá em Miqueias 5:2, como a própria revista dá referência. Eu vou ler aqui Miqueias 5:2, que foi provavelmente onde eles foram buscar essa resposta para o rei Herodes, que diz: o Senhor Deus diz, Miqueias 5:2, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel.
ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Então, a partir dessa referência, provavelmente, os principais sacerdotes, os escribas, dão a resposta para o rei Herodes, que quer saber onde há de nascer este menino, o rei de Israel. E ele descobre que é em Belém que há de nascer este menino Jesus, que seria o rei dos Messias, o rei dos judeus. Então, a gente nota, a revista aqui da ênfase, eu achei interessante, que diz que os gentios, que eram os reis magos, que vieram do Oriente, né, para adorar Jesus, eles tinham interesse em encontrar Jesus para o adorar. Já os principais sacerdotes e os escribas e o próprio Herodes, que eram, no caso, os judeus, eles não queriam saber de encontrar Jesus para adorá-lo, mas Herodes queria mesmo era matá-lo, porque não queria, tinha medo que este tomasse o lugar dele no seu reinado. Então aqui a gente encontra os gentios procurando Jesus para adorá-lo e judeus não se importando em encontrar para prestar adoração, mas para que esse entendimento levasse para que eles dessem fim à vida do Messias. O tópico 3 vai dizer fuga e retorno do Egito. O subtópico 1 diz Jesus e José do Egito, que vai dizer o seguinte, referência a Mateus capítulo 12, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Este assunto, novamente repito, é exclusivo do livro de Mateus, ele só vai aparecer aqui em Mateus. E novamente, aqui nós temos uma ponte do Antigo com o Novo Testamento, levando a uma história que já era conhecida do povo de Israel, que era a história de José do Egito. José do Egito José, filho de Jacó, também que foi mudado o nome para Israel, né? Teve um sonho, teve sonhos, assim como José, pai de Jesus, também teve esse sonho avisando para ele fugir para o Egito. E do mesmo modo, José do Egito foi levado para aquele lugar como uma forma de salvar o povo de Israel da morte através da fome. Do mesmo modo, Jesus foi levado até o Egito para ser salvo da morte, porque Herodes havia mandado buscá-lo para poder matá-lo. Então, o autor Mateus faz essa ponte novamente de histórias, ligando histórias do Antigo Testamento com a história agora de Jesus, com esse elo, com essa ponte que há entre os dois testamentos, tanto o Novo como o Antigo. Agora ele faz essa ligação. E assim como a família de Jacó teve que fugir para o Egito para se preservar da morte certa através da fome, assim também ocorreu com a família do Messias, que teve que fugir para o Egito para se preservar. Então a gente vê a história do Antigo Testamento, ele trazendo uma lembrança de uma história com a outra, essa ponte de ligação que ele faz. O subtópico 2 diz, Jesus e Moisés, referência a Mateus capítulo 12, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual com precisão informara os magos. Então a gente vê que aqui Herodes o Grande era um homem realmente obcecado pelo poder. Então esse Herodes o Grande, é o mesmo que construiu o Templo de Jerusalém e também ele completou vários palácios e projetos públicos. Ele tinha um poder, uma sede de poder, uma sede de grandeza, e o seu amor pelo poder e impondo pesados impostos, né, que ele estipulou, fez Roma se agradar dele. Só que esse ato de aumentar os impostos para os judeus fez com que os judeus se afastassem dele, não gostassem dele. Então ele era um homem de paranoias terríveis. Ele não hesitava em eliminar qualquer um que ameaçasse a sua posição, tanto paranoico ele era. Então trucidar um grupo de crianças judias em uma cidade pequena era algo que era bem típico mesmo deste rei que era paranoico.
E Mateus conta que Herodes, quando viu que ele havia sido enganado pelos magos, ele viu que, porque ele disse: vão, adorem, achem, encontrem esse rei de Israel e adorem e voltem e me avisem onde ele está, para que eu também possa ir adorá-los. Mas aí os magos, sendo avisados pelo Senhor, não voltaram, porque foram avisados para não voltarem, porque Herodes queria matar Jesus. E quando Herodes percebe que ele havia sido enganado pelos magos, ele fica com muita raiva, ele fica muito enfurecido e manda matar em Belém toda a sua vizinhança, todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Mas Mateus, ele mostra que Jesus, ele foi guardado, ele escapou dessa matança dos inocentes que é relatado ali em Mateus. E ali nós vemos mais uma vez essa ponte de ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque assim como com o bebê Moisés, que onde o faraó havia decretado que as parteiras pegassem os bebês que nascessem em Israel de sexo masculino e jogassem esses bebês no rio, ou seja, era um decreto de morte para todos aqueles bebês. Assim como Deus salvou Moisés, inclusive quem criou Moisés foi a própria realeza. Moisés foi criado dentro do palácio pela realeza. E aí nós encontramos agora em Mateus Jesus, o Messias, sendo abastecido pelos reis magos, onde eles deixam o ouro, incenso, mirra, todo o necessário para que eles passem esse tempo no Egito, tendo o necessário, para passar esse período que foi necessário passar no Egito. E depois, quando o anjo do Senhor avisa a José: volta, os que procuraram tirar a vida de Jesus já morreram. Isso também, esse texto também, que diz: volta, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino, também é uma alusão a lá Êxodo 4,19, porque se você ler Êxodo 4,19, lá na história de Moisés, vai dizer, quando Moisés ele estava lá em Midian, que o Senhor disse para ele assim: volte para o Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram, referindo-se ao faraó, que era um tipo de Herodes. Então a gente vê que tem essa alusão também à história de Moisés no livro de Mateus. O tópico 3 diz: a mudança para Nazaré. Vai dizer assim, referência a Mateus, capítulo 2, versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, para se cumprir o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. A melhor explicação para a origem deste nome parece ser a que localiza a sua origem, que, como diz aqui na revista, a etimologia, está na revista no segundo parágrafo, a etimologia da palavra Nazareno conduz a raiz, nascer, renovo. Esse é o significado, a etimologia desta palavra. E como diz lá em Isaías 11:1, diz: o pequeno galho, ou ramo, no caso, o qual o profeta ali diz que sairá do tronco de José e das suas raízes brotará um renovo. É isso que diz lá em Isaías capítulo 11, versículo 1. Então, a pequena cidade de Nazaré, que não é mencionada no Antigo Testamento, foi provavelmente chamada assim por causa da sua insignificância, ou seja, como um ramo fraco, em contraste com uma árvore majestosa. Um desprezo particular parece ter repousado sobre ela, como podemos confirmar lá em João capítulo 1, versículo 46, quando Natanael pergunta para Felipe: e sai alguma coisa boa de Nazaré? Lembra desse episódio que Natanael pergunta isso para Felipe? Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então, além do desprezo geral em que toda a Galiléia se encontrava devido ao número de gentios que se estabeleceram em seus territórios, assim, no providencial arranjo pelo qual Jesus foi criado na insignificante e desprezada Nazaré, houve primeiro humilhação, depois uma alusão à profecia de Isaías, de sua descendência humilde, parecida com um galho do tronco seco e sem ramos. Então, aqui a gente vê
que era necessária essa mudança para Nazaré, para novamente as escrituras se cumprirem. E ele puxa lá a profecia de Isaías, né? Isaías 11:1. Então, novamente, ele faz essa alusão e faz essa ponte do Antigo com o Novo Testamento. Então, aqui sim finalizamos a nossa primeira lição, esse livro muito, muito interessante, que nós temos prazer em aprender mais dele. Então, toda vez que você for estudar, para dar aula na EBD, não se esqueça de pedir ajuda do Espírito Santo, que ele vai lhe ajudar, ele vai lhe guiar, ele vai lhe dirigir. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Compartilhe, curta, e que Deus te abençoe cada vez mais. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!